Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser um vídeo para a gente comentar um pouco sobre, dentro da nossa disciplina de finanças corporativas, para a gente falar um pouco sobre análise de investimentos de longo prazo. Então, imaginem o seguinte, pessoal. Do que a gente já viu até agora, a gente estava falando sobre uma série de investimentos. Então, como é que a gente analisa uma série de investimentos e as decisões que as empresas ou as pessoas precisam tomar com relação a esses investimentos? Se a gente imaginar, então, que existem uma série de investimentos numa ordem de tanto, não me importa, eles podem acontecer tanto em curto prazo como a longo prazo. Quais são as características quando a gente vai fazer investimentos a longo prazo? Normalmente, eles possuem características diferentes dos investimentos de curto prazo. A gente vai mencionar, mas é importante que vocês tenham uma compreensão do porquê que isso é importante e como é que a gente consegue ter técnicas objetivas para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Se vocês tivessem que analisar dentro de uma empresa, como é que uma empresa ela vai fazer esses investimentos de longo prazo, normalmente ela toma uma característica muito próxima do que cada indivíduo normalmente vai fazer. Se você tivesse que comprar, por exemplo, eu tenho que comprar material para casa, eu preciso comprar alimentos. Então você precisa escolher entre uma caixa de leite, que tipo de pão que você vai comprar, se você vai comprar carne de que tipo, enfim. Se você vai fazer e tomar decisões na hora de comprar produtos que, de certa maneira ou proporcionalmente, eles não são tão caros como a comprar um veículo, comprar um apartamento ou comprar um imóvel, então, de alguma maneira, a decisão, o processo decisório de uma pessoa que passa por uma escolha desses tipos de investimentos não chega a ser nem muito, o processo não chega a ser muito demorado. Então você vai ver, analisar provavelmente custo-benefício, algum problema de saúde, e pode comer aquele determinado item, e aí vai. Então, é uma decisão que não passa por um processo decisório muito elaborado dentro da nossa cabeça. Então, o tempo também é muito rápido e você não chega nem a tomar uma decisão muito difícil dentro da tua cabeça. Já, se você for transportar essa decisão para compra por exemplo, na compra de um carro, então provavelmente o investidor, ao fazer essa análise, vai ter uma série de descrições dentro da cabeça que precisam serem melhor revistas para você chegar em um processo de tomada de decisão mais coerente com a tua realidade. Então, nessa nossa aula, a gente vai analisar como é que esses investimentos eles se dão e que tipo de características a gente vai aceitar para tomar a decisão para investir em algo de longo prazo. Então, pessoal, análise de investimento de longo prazo, a gente vai normalmente tratar, às vezes, até como o nome de uma análise de orçamento de capital. Então, uma empresa, quando ela for comprar um maquinário, um imóvel, uma estrutura diferente para o teu negócio, então normalmente ele vai tratar isso como se com o intuito de ter algum tipo de ganho. Então, eu vou comprar uma estrutura porque minha empresa está crescendo em número de funcionários. Então, eu preciso ter uma melhora na nossa eficiência fabril. Ou melhor, eu vou comprar uma máquina porque eu preciso ter uma produção um pouco mais avantajada. Então, normalmente a empresa ela vai pensar em comprar algum tipo de investimento de longo prazo com o intuito de ter algum tipo de ganho, certo? Só que, normalmente, o que a gente vai ver dentro das empresas é que o vínculo que se faz, ele vai ser justamente proporcional à estratégia da empresa. E o que é estratégia? Qual que é o vínculo que a estratégia da empresa tem para tomar uma decisão? Porque, normalmente, o pensamento estratégico ele vai ter uma avaliação com base nesses critérios. Então, o ato de decidir, normalmente, ele vai implicar
em optar por uma alternativa de ação em detrimento de outras disponíveis. Então vai ser em ordem de uma função de preferência, disponibilidade ou grau de aceitação do risco. A gente já mencionou anteriormente do grau de aceitação de risco. Então, a empresa ou a pessoa vai avaliar com base no teu perfil de risco. Isso para mim faz sentido? Não faz sentido? Então, a empresa vai lá e faz a escolha. Questão de preferência, normalmente vai estar vinculada com a intenção da empresa com aquela aquisição. Então, eu vou comprar uma máquina do tipo X ou uma máquina do tipo Y. Analisando os atributos e as qualidades, a empresa vai ter uma preferência normalmente envolvida com o teu objetivo final. É melhor de qualidade? Então escolhe a máquina X. É questão de aumento de produção? Então escolhe a máquina Y. Em questão de disponibilidade, a gente vai estar falando sobre normalmente que tipo de fundo que a empresa tem para fazer essa aquisição. Então, é fundo próprio, vai precisar de capital de terceiros, a empresa vai precisar ter um dinheiro em caixa para fazer essa operação. Então, essa disponibilidade ela também precisa ser considerada. Dessa maneira, a empresa, analisando essas características e mais algumas outras, ela vai, então, decidir em que tipo de investimento que ela vai optar. Então, dessa maneira, observando o pensamento futuro, a análise que a empresa vai ter para o futuro da empresa, ela vai tomar uma decisão normalmente associada à estratégia que ela tem para o teu futuro, certo? Então, o que a gente já tem mencionado é que as empresas elas vão pensar, elas vão fazer uma série de perguntas. Se você está fazendo um investimento, que tipo de associação que você vai mencionar? Se você tiver uma série de opções, onde é que eu posso fazer esse investimento? Será que vale a pena para mim comprar um terreno ou colocar esse dinheiro na poupança? Quando que eu devo fazer isso? Será que agora é um bom momento? Será que a empresa tem dinheiro? Será que ela espera para a taxa de juros ser um pouco melhor? Qual é a necessidade que ela vai ter para busca de capital com um capital de terceiros? Ela consegue acessar com empréstimos? Ela vai ter que provavelmente abrir capital em uma bolsa de valores para buscar fazer a captação de novos investidores? Todas essas perguntas, elas vão ter, normalmente, um vínculo com a estratégia. Sempre, pessoal. O pensamento que a empresa ela precisa fazer para encontrar um resultado mais assertivo ao que ela tem a intenção de fazer, normalmente ela vai ter um vínculo com a tua estratégia. Pessoal, aqui eu gostaria de abrir um parênteses porque é um aspecto importante. Tudo que a gente tem visto em finanças corporativas, eles vão trazer uma análise muito objetiva. Então, eu vou conseguir achar um indicador extremamente objetivo. Faz a aquisição, não faz a aquisição. Com base no percentual que eu achei, acho que vale a pena fazer a aquisição. Caso contrário, se der um percentual um pouco menor do que foi esperado, eu vou embora. Não faço a compra. Nesse caso, pessoal, como a gente está falando que finanças corporativas eles possuem critérios muito objetivos, aqui a gente vai encontrar todas as definições objetivas. Não vai dar margem para nada subjetivo. O subjetivo seria, mesmo sabendo que eu vou perder dinheiro nessa operação, eu ainda assim quero fazer essa operação funcionar. Então eu vou lá e faço a aquisição, por exemplo, de uma empresa concorrente, mesmo sabendo que essa empresa concorrente não tinha muitos clientes ou o mercado dela já estava indo de mal a pior, certo? Então, nesse caso, essa disciplina, esse conteúdo, vai ser extremamente objetivo. Quer dizer, então, que uma empresa pode tomar a decisão de, mesmo sabendo que os indicadores eles são completamente desfavoráveis à tomada de decisão, a empresa pode aceitar fazer um investimento duvidoso? Claro, nada impede. Mas ela tem pelo menos um critério de parâmetros, uma série de parâmetros que ela pode se pautar em tomar a decisão ou não, certo? Aqui já é um auxílio à tomada de decisão.
Então, pessoal, já que a gente está falando desse pensamento estratégico, voltando aqui ao conteúdo, se, por exemplo, você está, como a gente já mencionou na análise de riscos, normalmente a empresa vai pensar assim, se vale a pena ou não, com base no teu cenário. Então, se alguém tivesse mencionado no ano passado se valia a pena comprar vale a pena eu investir na aquisição de uma empresa de eventos para o ano de 2020, então provavelmente no ano passado, com base no cenário que tinha para o momento anterior, para o momento de 2019, poderia ser uma alternativa viável. Então a empresa já tinha interesse, já tinha um vínculo dentro da tua estratégia, ela ia lá e aceitava o risco de fazer a aquisição dessa empresa de eventos. Com base na mudança de cenário, foram percebendo que existia uma incerteza no mercado futuro, tendo em vista que por exemplo, se chegasse toda essa pandemia que estava se desenhando desde o ano passado, então provavelmente a empresa ela poderia já pensar em pular fora desse investimento. Então, tudo depende muito do momento e da análise que a empresa faz sobre os riscos que ela tende a tomar. E além disso, pessoal, vai muito do que a empresa assume sobre o teu planejamento estratégico. Como a gente já mencionou, todas essas decisões vão vincular com a sua estratégia. Então, se a minha empresa está buscando liderança em custo, por exemplo, essa liderança em custo vai ser se eu fizer uma aquisição de uma máquina onde ela produza mais por menos tempo e eu consiga com isso ter um ganho de eficiência na produção. Então, dessa maneira, eu vou, de alguma maneira, ter melhoria nos meus custos e para mim vale a pena adquirir a máquina A do que a máquina B. Se, por outro lado, a máquina que eu estou querendo comprar, ela vai trazer uma qualidade superior e, no meu caso, eu estou prezando por qualidade, eu vou, então, escolher a máquina B em detrimento da máquina A. Certo? Então, normalmente o vínculo vai se dar com o interesse que a empresa tem sobre o teu objetivo futuro. Como a gente já mencionou, orçamento de capital, ele vai ser normalmente ele vai ter um intuito de algum tipo de melhoria. Ele pode ser uma ferramenta gerencial, ele pode normalmente trazer uma série de opções de investimentos. Eu posso comprar uma estrutura, eu posso comprar uma máquina, eu posso comprar um acessório para minha estrutura, que de alguma maneira eu vou ter algum tipo de ganho. Então, tudo isso vai trazer uma série de alternativas e daí fica de responsabilidade da empresa tomar a decisão do investimento. Certo? Opa, acabou pulando. As análises que são feitas também, elas precisam saber a característica principal quando a gente fala sobre orçamento de capital. Orçamento de capital, diferentemente de gastos correntes, como a gente tem mencionado, gastos correntes são de curto prazo. Normalmente são despesas diárias ou cotidianas de uma empresa, elas vão cumprir com os teus objetivos em curto prazo. Por exemplo, pagamento de salários, compra de matéria-prima e outras demais despesas administrativas. Por outro lado, quando a empresa vai fazer gastos de capital, normalmente eles vão ter uma característica temporal maior, de longo prazo. Eles vão ser itens que normalmente vão ter que ser amortizados, seja ele com pagamento de capital de terceiros ou com investimento feito pelos próprios sócios ou demais investidores. E normalmente eles têm o intuito de fazer uma expansão das operações, compra de maquinários, equipamentos, terrenos ou demais edificações, certo? Como a gente tem mencionado, formas de financiamento ou fontes de financiamento são extremamente importantes, como a gente já viu, inclusive em outros vídeos ou em outras disciplinas, como capital de giro. Capital de giro, então, a gente analisou que existem duas formas principais de financiamento, ou fontes de financiamento: capital próprio e capital de terceiros. Capital próprio, então a gente vai estar falando sobre um investimento que os sócios, ou o patrimônio dos sócios, vão ter sobre o financiamento do negócio.
E capital de terceiros, a gente está falando sobre empréstimos em instituições financeiras, por exemplo, de curto ou de longo prazo. Isso tem alguma importância? Isso tem algum tipo de impacto? Claro que tem. Essas duas fontes de financiamento, elas precisam trazer algum tipo de remuneração a esses investidores. O capital próprio, normalmente a remuneração vai se dar pela receita ou o lucro do negócio. Já capital de terceiros, ele vai ser remunerado como forma de juros aos bancos. Então, nenhum dessas formas de financiamento, elas vão ser livres de fontes de remuneração às pessoas interessadas. Então, a empresa ela precisa começar a pensar de que maneira que ela vai fazer essa escolha para ter uma decisão de orçamento de capital. As razões para a empresa fazer esse investimento, normalmente eles vão ser envolvidos com esses quatro motivos principais. Por exemplo, a ideia de expansão. A empresa está querendo comprar um novo maquinário, ela está querendo comprar um novo galpão, uma nova estrutura, para, com isso, expandir as suas operações. Por outro lado, a empresa também pode buscar uma substituição. Ela percebeu que existia um limite onde ela estava chegando, que se aquele maquinário não supria a tua necessidade. Então, ela vai, de alguma maneira, fazer a substituição. Por quê? Estava ficando velho, estava ficando oneroso, de alguma maneira ela pensou em fazer a substituição. De outra maneira, a substituição e a modernização, elas são muito parecidas. Então, ao invés de simplesmente substituir, a empresa ela pode pensar em fazer a modernização. Ao invés de comprar o mesmo item, simplesmente para fazer a substituição, digamos, eu tinha uma impressora, essa impressora do modelo X, ela estava começando a perder a tua capacidade, eu vou comprar uma mesma impressora X que tem a mesma capacidade, daí eu faço a substituição. Por outro lado, eu posso comprar uma impressora de uma qualidade um pouco melhor. Eu já posso pensar em um modelo mais moderno e, a partir disso, ter os ganhos que provavelmente os modelos possuem de ano para ano. Então, vai existir uma modernização com provavelmente alguns ganhos de eficiência. E também existem algumas outras demais finalidades que normalmente que não envolvem diretamente uma mudança nos ativos da empresa, mas eles têm também um comprometimento ao longo prazo no negócio, certo? Até então, pessoal, a gente provavelmente já entrou em contato com essas expressões, ou já viu isso. Mas é importante e é muito significativo que a gente consiga ter noção das terminologias principais, porque daqui para frente, quando a gente começar a falar sobre as técnicas de orçamento de capital, essas técnicas elas vão tratar com base em algumas terminologias essenciais. Então essas terminologias já têm que estar na ponta da língua, elas não podem ficar muito para trás. Então, as terminologias, elas vão, por exemplo, mencionar o seguinte. Do conceito principal, a gente tem que entender que tudo que a gente vai falar sobre daqui para frente, a gente vai mencionar sobre aspectos relativos à contabilidade de uma forma geral. Então, contabilidade e finanças corporativas andam de bracinho de mão dada. Por quê? Todas as informações, se eu posso ou não posso tomar uma decisão, ela vai ter histórico nos dados contábeis. Sejam eles demonstrativo de resultados, balanço patrimonial ou demonstrativo de fluxo de caixa. Principalmente, daqui para frente, a gente vai falar sobre o demonstrativo de fluxo de caixa. Por quê? Basicamente, os impactos que a gente está tendo com a aquisição de novos maquinários ou novo orçamento de capital, eles vão envolver um impacto no que a empresa ela vai ter de ganho com as suas operações. Então, eu não vou comprar uma máquina para começar a perder dinheiro. Então, se eu vou começar a ganhar mais dinheiro, provavelmente o impacto vai acontecer na minha entrada de receita. Então, o impacto vem diretamente no caixa da minha empresa. Por isso que
daqui para frente, a gente vai ter que levar em consideração que o demonstrativo de fluxo de caixa ele vai ter a sua prioridade máxima daqui para frente. Não que os demais sejam piores, mas é que o fluxo de caixa vai ser o principal impacto com a aquisição de maquinários ou novas estruturas, certo? Próxima terminologia, projetos. Que tipo de projeto que a gente está tendo daqui para frente? Ele é um projeto independente ou ele é um projeto mutuamente excludente? O que é um projeto independente? Um projeto independente, os fluxos de caixa da empresa, eles não são relacionados. Por exemplo, se eu fizer a aquisição de um sistema de ar-condicionado, ele impede que eu compre, por exemplo, novas impressoras ou novos computadores? Não necessariamente. Eu posso comprar os computadores e eu posso comprar o ar-condicionado. Para mim não tem nenhum problema. Os dois, um não interfere no outro. Eu com o dinheiro que eu vou gastar para comprar um ar-condicionado, eu não posso comprar mais computadores. Não faz o menor sentido. Então, esses aqui são projetos que a gente vai chamar de projetos independentes, onde o dinheiro que eu for aplicar na compra de um item não necessariamente interfere no fluxo de caixa do outro, certo? Projetos mutuamente excludentes é justamente o contrário. Então, eles competem entre si. Digamos, se eu comprar um certo terreno, a outra opção de terreno, ela já se exclui automaticamente. Se eu comprei um terreno A, eu não tenho a necessidade de comprar um outro terreno A ou um outro terreno B. Então, um já exclui o projeto do outro. Isso vai interferir na minha análise? Vai. Então, a análise do tipo de projeto ele é extremamente importante. Por exemplo, digamos, se eu fizer a aquisição de uma outra empresa, uma empresa concorrente, não necessariamente eu vou ficar no mercado escolhendo outras opções. Se eu já escolhi uma, necessariamente eu impeço a escolha das outras, certo? Depois, os fundos. Fundo interfere? Claro que interfere. Como a gente já viu, se eu estiver falando de fundos ilimitados ou onde eu tenha um caixa extremamente amplo para fazer aquisição, independente do tipo de proposta que eu tenha, então a decisão ela fica muito mais ampla. Então você tem várias opções. Caso que, no contrário, quando a gente tem um racionamento de capital, a gente já vai ter que começar a pensar, não. Então, pelas minhas opções, eu só tenho a alternativa A e B. A alternativa C, já que eu teria que fazer um esforço muito grande para conseguir chegar naquele patamar, então provavelmente eu já teria que descartar. Então, essas duas opções de fundos, elas também interferem na escolha e na opção na hora de tomar uma decisão, certo? Depois disso, outras terminologias, abordagens de aceitar ou recusar ou abordagem de classificação. O que seria uma abordagem de aceitar e recusar? Então, provavelmente, se você tem projetos onde eles são mutuamente excludentes, se você escolhe um, você já rejeita os demais. Então, quando você vai fazer o aceite de uma proposta, de um orçamento de capital, você já elimina os demais. Então você aceita um em detrimento dos demais. Em compensação, quando a gente está falando sobre projetos independentes, a gente tem uma abordagem de classificação. Essa abordagem de classificação ela vai se dar porque eu posso analisar várias opções. Dentre elas, se a primeira não for boa, eu fico com a segunda. Se a segunda não for boa, eu fico com a terceira. Então, por exemplo, se você tem uma série de ar-condicionados, se o primeiro, digamos, o primeiro em todos os elementos, em todos os indicadores objetivos que a gente vai ver das técnicas de orçamento, ele não, por qualquer motivo, eu não conseguir, eu posso ficar com a segunda opção. Digamos, o fornecedor do primeiro não consegue cumprir com o prazo, eu já vou ficar com a segunda opção. Ou, se o segundo não conseguir, eu fico com a terceira. Então, eu vou ter uma abordagem de classificação, que não necessariamente impede a escolha dos demais. Certo? Daqui para frente, então, já indo para uma etapa final dos nossos conceitos, a gente vai falar sobre quais são as etapas do processo de orçamento de capital. Entre elas, normalmente, as empresas elas podem ter uma série de elementos
para tomar uma decisão. Dentre elas, a gente pode pensar na geração de uma proposta inicial, para depois a empresa começar a fazer uma análise, uma avaliação dessas propostas, para depois então, tendo todas as análises, todos os indicadores, tendo uma decisão, tomando uma decisão objetiva sobre o que ela vai escolher, ela vai lá então e de fato toma a decisão de compra do orçamento de capital, desse investimento de longo prazo. Depois disso, ele vai pensar na implantação e depois acompanhar como é que se dá o desenvolvimento depois da implantação desse maquinário ou dessa estrutura. Como a gente já viu, existem uma série de técnicas e outras disciplinas vão tratar sobre como é que a empresa ela vai acompanhar ou gerar propostas para escolher esse tipo de orçamento de capital. Por exemplo, eu posso pensar em uma redução de custos, pensar em um aumento da produção, de que forma que eu vou pensar em fazer de que maneira que eu vou pensar isso dentro da empresa? Eu vou fazer isso de uma forma democrática? Vai ser uma pessoa que vai tomar essa decisão? E aí vai. Então, essa geração dessa proposta, para chegar na tomada de decisão de fato, ela pode ser de diversas maneiras. Inclusive, pode ser que a gente faça um vídeo especificamente sobre isso, porque existem vários elementos interessantes dentro dessa geração de uma proposta de investimento, certo? Daqui para frente, então, a gente fala sobre Eu vou provavelmente também fazer um vídeo sobre metodologias orçamentárias, sobre como é que a gente faz um orçamento matricial, um orçamento histórico, um orçamento base zero, colaborativo e um orçamento impactado. Esse aqui provavelmente vai ser um próximo vídeo que eu vou fazer, porque esse aqui, por enquanto, vai ser um vídeo só conceitual para a gente ter uma noção sobre o orçamento de capital. Com base nisso, então, pessoal, acho que os demais pontos eu vou mencionar, mas com mais calma quando eu falar sobre essas metodologias orçamentárias. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Depois a gente vai falar, eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre metodologias orçamentárias, mas mais para frente, porque daqui para frente a gente vai falar sobre as técnicas e as análises que a gente precisa fazer com base nos fluxos de caixa, certo? Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida com o que eu falei aqui e com outros conteúdos que vocês já estiverem se inteirando sobre o assunto, entre em contato comigo nos comentários ou por e-mail ou por qualquer forma que vocês tiverem de contato e eu fico inteiramente à disposição, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço, pessoal.